Uma das ferramentas mais importantes para o trabalho do advogado é o computador. Muitos colegas não têm mais escritório físico. Outros tantos, devido à pandemia, resolveram fazer o home office. E agora, com o final da pandemia, muitos desses que estão fazendo home office já não vão mais voltar a ter um escritório físico. Então o uso do computador, principalmente o uso de notebooks, se tornou indispensável. Pela praticidade, pela mobilidade que um notebook permite ao trabalho. E aí vem a questão, qual notebook comprar? Qual é a configuração que eu devo utilizar? Parece uma resposta simples, mas não é tão simples assim. A gente tem que ver que tipo de trabalho que vai ser desenvolvido. Claro, o trabalho de advogado muitas vezes é com planilha de texto, abertura de sites que não pesam muito. Mas mesmo assim, marcas de computadores e configurações fazem muita diferença. Eu invisto muito em tecnologia porque, como o nome já diz, eu não vejo isso como um gasto, eu vejo isso como um investimento que dá retorno na medida em que a gente fica mais produtivo, a gente se estressa menos. Vamos pensar no inverso. Quantas vezes eu já tive que trabalhar com um computador lento, computador que tinha que ser reiniciado, isso estressa, tira a produtividade, faz a gente perder um tempo desnecessário. Então, sempre que possível, eu invisto na melhor tecnologia que eu posso pagar naquele momento. Eu sei que muitos colegas também estão apertados, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, e pedem sempre aquela dica: qual computador que eu tenho que comprar, qual note que eu tenho que investir, enfim, algum acessório e tudo mais. Primeira coisa que eu gosto de deixar bem claro: eu não sou especialista em computação, tampouco sou patrocinado por qualquer uma das marcas, mas sim, eu invisto nisso, eu entendo que é uma ferramenta, eu pesquiso muito e geralmente eu compro o melhor que eu posso adquirir, né, em termos de tecnologia. Então eu vou falar um pouquinho das minhas experiências com os notebooks, porque o notebook é a ferramenta de trabalho mais comum para todos os advogados, justamente pelo que eu falei, da mobilidade e da praticidade dele. Pergunta mais comum: qual notebook que eu compro? Então não tem uma resposta definitiva para isso. Primeiro, né, porque a gente tem que ver a capacidade de investimento da pessoa. Às vezes a pessoa não tem muito que investir e dentro daquela capacidade de investimento vai tentar comprar o melhor possível. A gente sabe que muitas vezes esse investimento não pode dar errado, porque é aquilo ali que a pessoa tem e a partir daquilo do próprio notebook que vai desenvolver o seu trabalho para, quem sabe, lá na frente ganhar mais e comprar, investir num outro melhor ainda. Então, essa pergunta é muito difícil de responder, não apenas pela questão financeira, mas também pela configuração da máquina. Eu sempre penso assim: eu vou comprar o melhor em termos de configurações que eu possa adquirir. E eu vou dizer o porquê, depois vou mostrar um Note que eu ainda tenho aqui. Caso esteja ouvindo esse barulho, é dele, né, do aquecedor, que ele aquece muito, mas é um Note bastante antigo que continuo usando. Por quê? Porque à época ele era muito bom. Então, assim, eu tenho como uma premissa, no meu caso, sempre investir no melhor que o meu dinheiro possa comprar. Muitas vezes, quem entende um pouquinho mais de informática vai dizer assim: ah, mas tá desperdiçando, não precisa só para isso que tu faz. Bom, eu penso assim: em primeiro lugar, é sempre importante saber como que o advogado trabalha. Basicamente, o meu computador eu uso dessa forma: o Outlook Express sempre fica aberto para ver e-mails, para ver os contatos e a agenda. Também utilizo bastante o Microsoft Word para fazer as peças processuais, um pouco de planilhas Excel, um pouco de planilhas de cálculo, os sites dos tribunais sempre abertos, alguns outros sites, também YouTube, um pouquinho de planilhas de cálculos, e deixo sempre o meu HD externo, ou SSD, dependendo, além de usar a nuvem. Então basicamente esse eu uso. Não é um computador que geralmente precisa, por exemplo, de uma placa de vídeo muito potente. Não, o que a gente precisa num computador, num Note ou num computador, é uma boa velocidade, uma memória boa e também uma memória de armazenagem boa, porque o computador também não pode consumir toda a memória, né? Eu não deixo nenhum tipo de arquivo dentro do computador, então eu deixo o computador, vamos dizer, bem leve para poder utilizar. Eu falo computador porque eu gosto de usar o de mesa aqui no escritório e também tenho os Notes, então eu vou falar dos Notes agora. Depois tem outros vídeos que eu falo da comparação do notebook com o computador de mesa e também do uso do computador de mesa, os prós e contras. Eu só vejo prós nos dois lados. Enfim, aí fica a critério do colega. Aqui estão os 3 notebooks que eu uso.
Eu tenho um Acer, tem mais ou menos uns 4, 5 anos. Um Sony Vaio. Esse aqui é bem antigo, tem mais de 10 anos. E é esse que está fazendo esse barulhinho de ventoinha. E agora eu tenho o meu Dell novinho. Esse aqui é o que eu uso bastante. Agora eu vou falar individualmente de cada um deles. Esse aqui é o Acer. É um computador que eu uso como um quebra-galho. Ele era da minha mãe, ela fazia aulas de informática e depois não precisou mais utilizá-lo. E eu sempre utilizei ele como quebra-galho. Ele é um computador bastante lento e que me deixou na mão algumas vezes, principalmente nas questões de reuniões via Zoom, ou Skype, ou Google Meet. Então, ele é um computador de 14 polegadas, ele é relativamente pesado, ele é um Pentium de 2 GB de memória RAM e 300 GB de disco rígido, de HD. Então ele é um computador bem lento, que já me deixou algumas vezes na mão, demora bastante para ligar. E é como eu falei, um quebra-galho. Claro, se eu tiver problema com todos os outros computadores, pelo menos eu vou ter acesso, ainda que lento, e aos trancos e barrancos eu vou ter acesso às reuniões. Muitas vezes ele tranca também, mas eu vou conseguir minimamente participar de uma reunião e minimamente abrir uma planilha de texto e tudo. Ele é super lento, então ele não permite que abra muitas páginas ao mesmo tempo, limita bastante o trabalho. Então é aquilo que eu falei, é um computador que ele vai acabar irritando quem trabalha e prejudicando, né, principalmente a produtividade. Esse aqui é o Sony Vaio. Ele é um computador bem antiguinho, dá para ouvir pelo barulho da ventoinha dele, ele está aquecendo bastante, mas mesmo assim ainda ajuda muito. É um computador que eu deixo bastante no escritório, principalmente para fazer audiência, que daí eu conecto ele na TV pelo cabo HDMI e fica melhor para fazer audiência com os clientes. Então, ele apesar de ser antigo, eu dei uma renovada nele. A configuração tem 300 GB SSD. Ele também, por ser muito antigo, ele é um Pentium e tem 4 GB de memória RAM. Ainda assim, ele tem, pelo menos, eu não me recordo exatamente quando eu comprei ele, acredito que tenha sido entre 2010 e 2012. Então ele tem no mínimo 12 anos. E vejam, como é um computador que tem uma marca muito boa, né, Sony Vaio, ele é um computador que até hoje continua ajudando. Claro que a época que eu comprei ele era o melhor que eu poderia comprar, né, e um dos melhores do mercado disponíveis. Hoje em dia é evidente que ele já não apresenta o mesmo rendimento, mas ainda assim é um computador bom. Então vejam, em mais de uma década de uso ele continua sendo bom. Claro que hoje em dia está um pouco obsoleto, como eu falei, um pouco pesado, mas mesmo assim ele ajuda muito e quebra um baita galho aqui no escritório. Esse é o Note que eu utilizo hoje em dia. Ele é um Dell de 14 polegadas, ele é bastante leve. Ele tem um processador Intel i7 de 11ª geração, 16 GB de memória RAM e um SSD de 512 GB. Ele é bastante rápido, além disso ele é expansível para mais 16 GB, ou seja, fica com 32 GB. Então ele é um computador muito bom e muito veloz. Eu tenho ele há pouquíssimo tempo, eu tenho ele há uns 3 meses. Eu acho que valeu a pena esse investimento. Já vi, né, nas vezes que eu precisei utilizá-lo, que ele é muito bom, muito rápido. Do momento que eu aperto o botão de ligar até o momento ele começar a funcionar, é questão de segundos. Em segundos eu já estou conectado numa reunião ou mesmo abrindo o e-mail, fazendo as tarefas que eu tenho que fazer. Então ele é muito bom. Eu entendo que é um investimento um pouco alto, mas vale muito a pena. E como eu mostrei no anterior, o computador Sony Vaio que eu tenho, o Note, né, no caso ele nem é Note, né, ele é um laptop ainda, porque ele tem drive para CD. Muita gente, né, fala que é Note, igual Note, laptop, mas o termo correto seria laptop porque ele tem drive para CD. E vejam bem, ele tem 12 anos. E por que ele continua até hoje? Porque ele é de uma marca boa
e que ele permitiu essa expansão, assim como este daqui também permite. Além de que eu utilizo esse Note principalmente na rua, o peso dele e a finura me ajudam muito, que no fim do dia carregar alguns gramas ou meio quilo a menos num computador super slim como esse daqui poxa, faz toda a diferença, né, no fim do dia. Então, valeu a pena o investimento, é um investimento que se paga e é um baita computador, baita computador. Eu sempre digo, né, invista no computador bom, de uma marca boa, porque ele vai se pagar. Estou bem satisfeito com esse computador e eu indico, quem quiser comprar, esse é um bom investimento. Como eu já disse no início do vídeo, não existe o notebook perfeito e o notebook tem que atender às necessidades de cada um. Então, um notebook que pode ser maravilhoso para mim, como esse que eu utilizo, pode não ser tão bom para um outro colega. Então eu trouxe alguns pontos que devem ser levados em consideração. Não é uma lista definitiva, muito pelo contrário, são apenas sugestões, mas que eu tenho certeza que, se levadas em consideração, vão lhe ajudar a adquirir o melhor computador, o melhor notebook, face às suas necessidades. O ponto que eu considero de partida é a marca. Não adianta, tem que investir numa marca boa. Eu não tenho a experiência de ter investido numa marca ruim, mas conheço muitos colegas e muitas pessoas que compraram notebooks dessas marcas que não são tão boas e tiveram bastante problemas. É aquela história que eu falei, se incomodar com uma ferramenta que deveria te ajudar a ter mais produtividade. Eu gosto muito da marca Sony, tenho as TVs da minha casa, TV aqui do escritório, aparelho de som, o Walkman que eu uso para correr, que ele é a prova da água, 16 GB, ele é excelente. E por que desta vez eu não comprei um notebook Sony Vaio? Porque a Sony Vaio deixou de produzir, ela vendeu a marca. No Brasil a Positivo usa e eu tenho bastante restrição contra essa marca. Novamente, eu não sou patrocinado por nenhuma marca, não tenho interesse nenhum, a não ser ajudar os colegas que querem uma dica. Então, optei por investir no Dell, porque entre custo-benefício e investimento, sem sombra de dúvida, esse daqui, na minha modesta opinião, é o melhor que se pode obter. Então a marca é fundamental. Eu penso que é o primeiro passo. Se a pessoa não quer se incomodar, investir numa marca boa. Outro ponto importante, o peso do notebook. Eu sei que muitos colegas utilizam o notebook como se fosse um computador de mesa, um micro. Então, talvez para essas pessoas o peso não seja tão importante. Para mim, ele é muito importante. Como eu falei, eu tenho um computador de mesa que eu não abro mão de utilizá-lo. Isso já está no outro vídeo que eu fiz a comparação, para ver os prós e contras. Nem prós e contras, mas as características de usar cada um deles. Então, eu uso o computador de mesa como um computador de mesa e o notebook como um notebook, ou seja, nos momentos em que eu não estou no escritório, ou para auxiliar, como eu uso isso aqui, o Sony Vaio. Mas este daqui, o Dell, eu uso ele exclusivamente para o serviço quando eu não estou no escritório. Então, vai pesar, né? Eu ponho ele na minha pasta e no fim do dia ele vai pesar. Então, alguns gramas a mais faz toda a diferença. Por isso que eu escolhi um notebook fino, paguei mais caro por isso, investi, bem da verdade, e mais leve. Então, no fim do dia, isso faz a diferença. Ele é um notebook pequenininho, de 14 polegadas, e para mim, esses gramas a menos fazem uma grande diferença no fim do dia. Memória de armazenamento. Os notes mais antigos só tinham disco rígido, o famoso HD. Hoje em dia já é possível ter a memória SSD, a memória em estado sólido. Bom, e qual é a diferença entre uma e outra? Muito grande. O disco rígido, ele é feito de partes móveis. Ele de fato tem um disco, então ele fica girando e ao girar ele cria ruído, além de criar calor. Além disso, o HD é mais suscetível a acidentes e danos irreparáveis a partir desses acidentes. Além de que, por ter muitas peças móveis, ele pode estragar com o tempo. Já o SSD, ele é composto de microchips, então ele não tem tanto esse problema de barulho e principalmente de aquecimento, além de que é uma memória muito mais confiável e muito mais forte. Só para a gente ter uma comparação, esse daqui
é um HD de notebook. Veja o tamanho dele. Um SSD ocuparia tamanho de talvez um quarto deste disco rígido. Além disso, o peso é menor. Então, vai comprar um notebook novo, sem dúvida nenhuma, opte por SSD. Não compre HD. HD já é ultrapassado, então SSD. Muito importante é se verificar se a placa-mãe deste notebook permite ou não a expansão. Conhecida como placa on-board é aquela que não permite a expansão. Já a off-board permite esta expansão, ou seja, você pode tanto mexer no processador quanto mexer no SSD e também na memória, se isso permitir. Se você comprar um computador, um notebook que não tenha esta placa que permita esse tipo de expansão, você vai ter o mesmo notebook para sempre. Tendem a ser mais baratos, evidentemente, esses que já vêm com a placa já on-board, que não permite qualquer tipo de modificação. Então é preferível se comprar um Note que permita isso, como eu fiz com esse meu Note que está aqui atrás, que eu já mexi nele algumas vezes, melhorando. Claro que todo o Note tem um limite, mas vejam bem, mais de uma década que eu utilizo ele justamente porque ele permite, eu já troquei bastante coisa nele. A memória RAM. Este meu laptop da Dell tem uma memória de 16 GB expansível para 32, ou seja, ele permite, a placa dele permite, só que ela tem esse limite. 16 GB já é bastante memória para um notebook. Mesmo assim eu vou investir porque eu sei que no futuro isso vai fazer diferença com a evolução dos programas, enfim, eu quero que esse Note dure bastante. Então você que vai comprar um Note, eu entendo que o mínimo dos mínimos seria 4 GB hoje em dia. E procure ver até quanto que essa placa é expansível, porque às vezes as de 4 podem ir até 16 ou até 32. Então esse é um ponto muito importante de você comprar esse Note já com uma memória boa, que isso vai fazer bastante diferença na velocidade e desempenho do Note. Então verificar se é possível você comprar 4, 8, 16 ou 32 ou até mais expansível. Tamanho, assim como o peso, faz toda a diferença. Porque, claro, quando nós estamos falando de notebooks, quanto menor e mais leve, mais caro ele é. Então, o tamanho para mim foi um fator determinante na escolha. Eu optei por um Note que é Slim, né, de 14 polegadas, e pode ver que os contornos dele são bem finos. Então, isso aqui faz muita diferença, assim como o peso. É um Note de 14 polegadas, bastante leve justamente pelo tamanho, então isso também influencia no peso, porque esse Note com a mesma capacidade e no tamanho de 15 polegadas já é um pouco mais barato, então o tamanho faz bastante diferença, influencia para quem pensa assim como eu na hora de investir, que o tamanho influencia no peso, e aí no fim do dia eu vou cansar menos, então tem que ter essa noção, e até também na hora de carregar, né? Porque a gente não carrega apenas o notebook na pasta. Eu imagino que principalmente as mulheres carreguem mais coisas e tudo isso agrega peso. Então, o tamanho, como eu falei, está sempre muito interligado ao peso. E é claro, quanto menor, mais caro vai ser o investimento. Eu optei por um de 14 polegadas. Os outros também são de 14 polegadas, só que são mais antigos e não tem esse perfil Slim. Tem notebooks de 13, eu já acho um pouquinho pequeno para trabalhar, a tela é pequena, o teclado é um pouquinho mais apertado, e tem notebooks de 15, de 16, a maioria das pessoas utiliza ou de 14 ou de 15, mas não com perfil Slim, então eu optei pelo de 14, como eu falei, o preço dele é um pouquinho mais alto que o de mesma configuração de 15 polegadas, mas tem essa vantagem de ser um tamanho menor, de ser mais fino e, é claro, vai pesar menos. Processador. Este é um ponto fundamental na escolha do notebook. Se você comprar um notebook com processador fraco, vai comprometer todo o desempenho e a sua ferramenta de trabalho vai lhe prejudicar ao invés de trazer desempenho e rendimento. Então, eu trouxe como ilustração o notebook da Acer e também da Sony Vaio. Da Acer, apesar de ser mais novo que o da Sony Vaio, tem um processador bem fraquinho. O Sony Vaio também tem um processador que já é obsoleto. Ambos são Pentium, a configuração deles é diferente, mas para vocês verem, o Sony Vaio está aí comigo há mais de 10 anos quebrando um baita galho, enquanto o Acer trava,
me deixou na mão em reuniões quando eu precisei usar ele. Ele é muito lento, tem que ter muita paciência. Por quê? Muito em conta do processador. Bom, quando eu fui investir neste Note da Dell, eu investi no processador melhor possível que se tinha à disposição, que era o Intel Core i7 de 11ª geração. Muita gente fala, mas para um advogado pode ser um Core 3 ou um Core 5. O Core 5 está maravilhoso. De fato, é verdade, está maravilhoso. Só que eu penso assim, é um investimento que não é pouco, que a gente sabe que tecnologia no Brasil não é barato, e a gente tem que pensar nessa premissa. Hoje, o Note que eu tenho, ele é ótimo. Daqui a um ano ele vai ser bom, daqui a 2 anos ele vai ser comum ou já fraco. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que pensar que o investimento em informática é sempre a curto prazo, que a informática está sempre, de 2 anos, está duplicando as capacidades de memória, e o que a gente tem hoje já não serve tanto no futuro. Então, investir num Note desses traz uma grande diferença. E, de novo, eu trago o exemplo do Note que está aqui atrás. Bem ou mal, eu tenho usado ele, claro que não como Note principal. Então, vale a pena você investir em um processador forte. Notebook, a gente sabe que é uma ferramenta de trabalho fundamental para o advogado. E muitos colegas fazem investimento com grande custo, assim como eu também fiz. Então a gente tem esse compromisso de não poder errar. Não tem essa chance de comprar um notebook e dizer, não gostei, vou lá e troco, porque é um investimento muito grande. Então envolve uma grande responsabilidade. E essa é uma pergunta, que todos os colegas, muita gente me faz, qual notebook comprar? Como eu falei, não existe um notebook perfeito. Existe sim marcas boas, existe sim configurações, mas isto vai variar de colega para colega. Então eu entendo que com essas dicas vai ajudar bastante você a fazer uma escolha mais segura. Talvez não comprando um notebook perfeito, para você, porque, enfim, nem sempre é possível fazer esse investimento neste momento. Mas comprar um notebook com a consciência de tentar fazer a melhor escolha para a melhor ferramenta de trabalho, para que essa ferramenta de trabalho se pague o investimento e sim traga rendimento no seu trabalho.